bom dia, bom dia, Pelotão 459, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, estamos ao vivo, como é que vocês estão nesse sábado maravilhoso? Quero aqui já honrar a vida de vocês, Oi, tá travando, gente? Estão me ouvindo? Me dá um ok, está tudo certo? Me dá um ok, se está todo mundo me ouvindo? Tá dando tudo certo? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um 459. Hoje é sábado da sabedoria. Então, eu quero honrar a vida de vocês que estão aqui, que acordaram 4h59 da manhã, num sábado, para receber sabedoria do céu. Então, hoje é dia, se sintam privilegiados de estarem aqui, que nós vamos falar sobre sabedoria, que me peçam, me tirem tudo, mas não me tirem a sabedoria. Se não te tirarem sabedoria, você faz tudo de novo. Então, parabéns. Eu quero aqui dar parabéns mesmo para todo mundo que levantou cedo hoje, todo mundo que colocou pressão no sol, porque sábado e domingo é dia que a maioria das pessoas querem dormir até mais tarde, né? Querem dar desculpas. E de verdade, pessoas de sucesso fazem todos os dias o que os fracassados fazem ocasionalmente. Então, não existe sábado, domingo, todo dia é segunda-feira, todo dia é dia de tocar o terror na terra, todo dia é dia de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, bom dia, bom dia, bom dia, já estamos ao vivo, escreve aí, só dá um F5 e hoje nós vamos falar sobre sabedoria. E antes, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Nós vamos hoje refletir sobre o quanto nós estamos acessando essa sabedoria nas nossas vidas. E, Anne, como acessar essa sabedoria? E o que é sabedoria? De verdade, né? De onde eu tiro e de onde eu consigo, como eu acesso essa sabedoria? Por que parece que tem pessoas que são mais sábias do que as outras? De onde elas acessam isso? Como elas conseguem alcançar isso? Primeiramente, nós temos dois tipos de sabedoria: a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. Sabedoria horizontal é aquela que eu aprendo através dos meus conhecimentos. Sabedoria horizontal vem aqui da terra. É aquela que vem com as minhas experiências. Experiências de vida, com o conhecimento que eu adquiro e eu coloco em prática. Porque a sabedoria, ela só é alcançada quando você pratica. Então, já coloca o primeiro código quem está anotando. Sabedoria vem com a prática. Então, eu preciso praticar para poder acessar a sabedoria horizontal. É essa que vem, eu aprendo muitas coisas, eu tenho instrução de muitas coisas, mas isso só vira sabedoria quando eu coloco em prática. Por isso eu falo muito com os meus alunos, falo aqui também no 459, de nada adianta você escutar a gente falando tantas coisas aqui, a gente trazendo tanto conhecimento. Se você não coloca esse conhecimento em prática, não vira sabedoria. Você não acessa a sabedoria. Então, a sabedoria é a prática. Vem quando você coloca em ação aquilo que você está aprendendo. Essa é a sabedoria horizontal. Ana, e a sabedoria vertical? É a sabedoria do trono de Deus. É aquela que vem do alto. É aquela que você faz downloads do céu. E essa é a sabedoria mais poderosa que existe. Se você conseguir acessar a sabedoria que vem do alto, se você conseguir, a partir de hoje, tomar decisões conectado com essa sabedoria, a sua vida vai mudar. E essas são as perguntas que eu quero deixar para vocês. Você tem tomado decisões com sabedoria? Ou você tem tomado decisões por impulso? Você tem consultado Deus? Ou você tem consultado a opinião das pessoas? Você tem buscado direção lá no seu secreto? Ou você tem tentado resolver tudo na força do seu braço? Eu quero apresentar para vocês hoje a sabedoria. E vocês vão começar a se comportarem diferente. Quando vocês entenderem que existe algo, e o Pablo fala, né, que a sabedoria é uma pessoa, que existe um acesso que está disponível para vocês. A maioria dos problemas que nós enfrentamos não vieram por falta de oportunidade, mas por falta de sabedoria. Sabedoria para esperar, sabedoria para falar na hora certa, sabedoria para calar quando é necessário, sabedoria para não entrar em guerras que Deus nunca mandou você lutar. Sabedoria. Sabedoria para sair de ciclos que estão te atrasando há anos.
Sabedoria para tomar decisões com fé, mas que vão abrir novas portas na sua vida. Ana, o que falta então? Falta essa sabedoria. Acredite, se você conseguir viver uma vida onde você se torna mais sábio, onde você acessa isso, a sua vida vai ficar muito mais leve. A verdade é que muitos estão vivendo as consequências de não acessarem essa sabedoria. As consequências da pressa, das decisões mal tomadas, decisões mal pensadas, das alianças que você faz errada. Quantas pessoas aqui fizeram alianças erradas? Não teve sabedoria e acaba entrando em sociedade que no final deu mais problema do que trouxe solução. Quantas pessoas aqui, eu acho que é isso, axiologistas, que acabam substituindo o eu acho por discernimento. Ao invés de buscar discernimento do alto. Não, mas eu acho que é isso aqui. Não existe axiologistas aqui. Existem aqueles filhos que, se não têm certeza, buscam aquele Deus que não tem dúvida de nada. O nosso Deus, que é um Deus de certeza e não de dúvidas. Então, todas as vezes que você tiver, sabe assim, um coração apertado, tiver dúvida, que você vai tomar uma decisão difícil, vai fazer uma nova aliança, vai falar algo que pode machucar alguém, peça por sabedoria. De verdade, os seus problemas podem diminuir assustadoramente se você buscar por sabedoria. Por quê, Ana? Porque tudo isso pode ser evitado. Através de quê? A sabedoria de Deus. E ela está disponível para quem pede. Como assim, Ana? Gente, vocês vão descobrir hoje um caminho para acessar essa sabedoria tão maravilhoso que vocês nunca mais vão querer viver sem acessar isso. Sabe por quê? A boa notícia é que a sabedoria está disponível para todos que pedem, para quem teme ao Senhor e para quem busca. Então anota aí o primeiro código para você acessar a sabedoria. Você precisa pedir por sabedoria, você precisa temer ao Senhor e você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Ana, se eu fizer isso aqui, eu vou acessar a sabedoria? Já é o caminho. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando eu reconheço que Deus sabe mais do que eu, quando eu sei que Deus vê mais do que eu e que Ele tem um plano maior do que o meu, eu paro de agir como dono do meu caminho e eu passo a caminhar como um filho direcionado por Ele. Quando eu reconheço que o amor dele é infinitamente, é incondicional, que os planos dele são infinitamente maiores do que o meu. Quando eu reconheço e eu tenho temor, o que é temor a Deus, Ana? Quem quiser anotar, o que é temor a Deus? As pessoas acham que temer a Deus é ter medo de Deus. E eu já pensei isso durante muitos anos. Eu tinha medo de Deus. Eu achava que eu ia para o inferno, que Deus não ia me perdoar, que os pecados que eu tinha cometido eram tão maus que Deus nunca ia olhar para mim de novo. Só se eu nascesse de novo, quem era eu para receber o amor de Deus? Muita religiosidade. Escutei, né, muitas coisas de que Deus não vai te perdoar nunca, você não vai para o céu, enfim. E foi me afastando de Deus. Até que eu entendi o que era o temor a Deus. Temer a Deus é um extremo respeito. Temor a Deus é obedecer à vontade de Deus. Temer a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Anota aí esses 3 pilares. Temer a Deus, aí coloca uma setinha. Extremo respeito, a outra setinha obedecer e a outra setinha amar a Deus sobre todas as coisas. Se você entender o que era o temor a Deus, esse respeito, temer a Deus é reconhecer que Deus sabe muito mais do que você. É reconhecer que Ele vê mais do que você. É reconhecer que Ele tem planos de fazer você prosperar. Os planos dele são muito maiores do que o seu. E vocês acreditam que eu já me vi querendo convencer Deus? Gente, eu falava, Deus, isso aqui é o melhor para mim.
Sabe quando você quer convencer Deus de algo? Você quer tanto algo, mas você quer tanto, você deseja tanto. Tem pessoas que desejam tanto uma pessoa, né, que estão apaixonados, que quer tanto um amor, viver com alguém, que quer convencer a Deus. Deus, olha para essa pessoa, Deus. Será que essa pessoa não é a pessoa certa para mim? E quer convencer a Deus. Só que Deus vê lá na frente. Você só consegue ver o que está aqui, ó. Você consegue ver só o que seus olhos conseguem enxergar. Mas Deus não. Deus sabe. Ele sabe dos planos que ele tem pra gente. Ele já viu lá coisas que você não consegue, que a sua mente, que olhos não viram e que a mente humana não consegue conceber, consegue imaginar os planos que Deus tem para os seus filhos, para os filhos que o temem, para os filhos que o obedecem. Ana, fala o terceiro, repete. Ó, primeiro, temer a Deus é amor extremo, obedecer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. A Jacileuda colocou aí para vocês, ó. Já colocou aí. Então, eu já quis convencer Deus de que aquilo era melhor para mim. E Deus, na sua misericórdia infinita, Deus, no seu amor infinito, ele vem me exortando. O Espírito Santo nos exorta. O Espírito Santo vai nos mostrando que o caminho dele é muito melhor do que os nossos. Que o caminho dele é muito maior do que os nossos planos. Quando eu falei para Deus, Deus, eu quero ir para Alphaville. Eu só queria ir para Alphaville, para andar perto do Pablo, para conhecer o Pablo. Só que os planos de Deus são sempre maiores e melhores. E eu cheguei ao cargo de CFO. Deus, eu só quero ser CFO, então isso aqui já está maravilhoso para mim. Deus me tira e me manda para a França, para ser CEO da plataforma global da França. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são muito maiores do que os seus. Ana, como é que eu acesso isso? Quando você começa a temer a Deus, a obedecer à vontade de Deus, a respeitar aquilo que Deus tem para a tua vida, a respeitar o nome de Deus, a parar de fazer coisas que desagradam a Deus. Você quer saber o código? Quando você começa a amar aquilo que Deus ama. Esse é o maior código que eu peguei. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a amar aquilo que Deus mais ama. Então você tem temor em desagradar a Deus, em fazer algo que Deus não deseja. E quando você faz, porque nós somos falhos e pecadores, nós vamos errar, nós vamos pecar. Não tem ninguém aqui que é perfeito. Ninguém aqui está acima, né, de qualquer coisa. Quem nunca errou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas quando você erra, quando você falha, quando você peca, você volta para os braços dele o mais rápido possível. E aqui eu vou entregar um outro código para vocês, que eu me penalizava muito, sabe? Eu sempre me cobrei muito, e durante muito tempo eu não me sentia digna do amor de Deus, pelos meus pecados, pelas coisas erradas que eu havia feito. E eu comecei a entender a misericórdia e a graça de Deus. Ana, qual que é a chave para poder sair desse estado? De não me sentir digno, de não poder acessar o amor de Deus, que Deus não vai falar comigo, porque é isso que o inimigo quer colocar no seu coração. A arma mais poderosa que o inimigo tem para te afastar do amor de Deus é colocar no teu coração um sentimento de insignificância. É colocar no seu coração que você não é digno, que você não tem valor para Deus. E aí você vai se afastando, se afastando. E qual que é a chave para você voltar para o caminho, para você voltar para mais perto de Deus? Arrependimento. Quando você se arrepende genuinamente dos seus pecados, quando você começa a se arrepender, a confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados, esse arrependimento genuíno gera uma mudança de rota na sua vida, gera uma metanoia na sua vida. E aí sim você volta para os caminhos do Senhor, através do arrependimento. O arrependimento não é remorso, tá? Remorso é consciência pesada. É você fazer algo, sua consciência pesou, porque o remorso não gera frutos. O arrependimento gera frutos. O remorso, você fica com consciência pesada ali durante um tempo e depois você cai de novo.
E você continua. O arrependimento não. O arrependimento gera frutos e o arrependimento faz você mudar a sua rota. Ana, mas quer dizer que eu não vou cair de novo? Não, você vai cair, porque nós somos pecadores, mas você volta para o caminho o mais rápido possível. Porque a maior dificuldade, o maior desafio não é você se arrepender. O maior desafio é você permanecer. Uma coisa é você errar, cair e levantar. Outra coisa é você permanecer no caminho reto. Então, as pessoas, os filhos, os retos de coração, não quer dizer que eles não vão pecar, mas eles não vão permanecer no pecado. Porque o maior problema que tem é você permanecer nesse pecado. O maior problema que tem é você continuar pecando. Pecou, levanta e volta para o caminho o mais rápido possível. É a permanência. Por isso que o maior desafio não é você ter fé, é você permanecer na fé. O permanecer, o perseverar, o continuar. Entende? Isso que é o nosso maior desafio. Se hoje você está cansado de ficar agindo e não ter resultado, de quebrar a cara, de ficar repetindo ciclos, de parecer que o resultado não aparece, e você já percebeu que a força do seu braço não basta, que a tua inteligência também não basta, que a vontade sozinho também pode te frustrar. Então hoje é dia de pedir a sabedoria que vem do alto. Hoje é dia de alinhar a tua mente com a mente de Cristo. Porque quando a sabedoria entra, a confusão sai. Quando a sabedoria entra, a dúvida sai. E se você tivesse mais sabedoria, o que na sua vida você já teria feito diferente? Se você tivesse buscado por sabedoria, quais decisões você tomaria hoje se você tivesse o discernimento do céu, a clareza do céu? E é isso que nós vamos acessar hoje. Está faltando na sua vida é sabedoria. Sabedoria para tomar decisões mais assertivas. Sabedoria para parar de repetir ciclos. Sabedoria para saber a hora de calar, a hora de falar. Sabedoria. Sabedoria não é sobre ter muitos conhecimentos. Sabedoria é sobre saber a hora certa, de agir, de calar, de esperar. Quem tem sabedoria evita guerras que são desnecessárias. Quem tem sabedoria vence batalhas invisíveis. A sabedoria pode te levar onde a força, onde a pressa, onde o talento jamais conseguirão te levar. Agora, a falta de sabedoria custa caro. A falta de sabedoria faz com que uma pessoa não tenha resultado. A sabedoria que vem de Deus ilumina os seus caminhos, que muitas vezes a lógica ela não consegue explicar. Você não consegue entender. Quantas vezes você recebeu um insight que você não conseguia explicar de onde vinha? Quantas vezes você sentiu algo, teve uma intuição, não é para eu fazer isso, não é para eu ir para aquele caminho, hoje não é dia de eu encontrar com aquela pessoa. Ai, hoje eu tô aqui tendo uma intuição que não é para eu fazer aquilo. Quantas vezes? Só que muitas vezes você acaba fazendo, porque você quer ter lógica, você não ouve a intuição, não ouve a sabedoria, e você acaba cometendo coisas que depois você se arrepende, decidindo coisas que depois você fala assim, bem que eu tive uma sensação que não era para fazer. Alguém já passou por isso? Alguém aqui já tomou uma decisão, ou já acabou indo em um lugar, ou fez algo que depois falou, eu senti que não era para fazer? Eu não sei explicar, a lógica não explica, mas você sabe, assim, sabe, é um negócio que eu não sei falar, mas não era para eu ter ido. Não era para eu ter tomado essa decisão? Às vezes, até com pessoas. Você tem uma sensação com aquela pessoa, mas você acha que é coisa da sua cabeça, você acha que é bobagem, né? Você acha que é, deixa para lá. Aí depois a pessoa acaba se revelando. E você fala, bem que eu tive uma sensação esquisita com essa pessoa. O que é isso, Ana? A sabedoria. Deus, ele vai te entregando.
Ele vai te mostrando, ele quer te guiar, vai te dando discernimento e direção. Só que muitas vezes a gente acaba tomando decisões na emoção, acaba tomando decisões na pressa, acaba tomando decisões através dos prazeres da carne e a gente não busca sabedoria antes de agir. Mas a partir de hoje, você vai começar a consultar a sabedoria, porque a sabedoria é como se ela fosse um escudo invisível que te protege, até do que você nem imagina. Toda vez que você escolhe ouvir a voz de Deus, a sabedoria entra. Todas as vezes, quando você quer orar antes de tomar decisões, porque quem busca sabedoria evita quedas. Quem busca sabedoria acelera processos. Ana, a sabedoria grita, a sabedoria sussurra. A sabedoria traz uma paz que excede todo o entendimento. E você tem buscado por essa sabedoria ou apenas quer solucionar as coisas na força do seu braço? Tem pedido direção a Deus? Tem se ajoelhado para poder aprender a acessar essa sabedoria? Ou só tem reclamado, murmurado? Quantas vezes nós oramos, pedimos bênçãos, pedimos portas abertas, pedimos provisão, pedimos milagres, mas nós esquecemos de pedir aquilo que abre todas as portas, a sabedoria. A sabedoria é mais preciosa do que ouro, e com ela você não só conquista, mas você governa. Com ela, você só não vence batalhas, mas você evita guerras que são desnecessárias. Com a sabedoria, você só não avança, mas você avança com propósito, sem perder o caminho. Na palavra de Deus, sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas é uma habilidade de aplicar o conhecimento de Deus de forma justa, de forma prudente, alinhada com aquilo que Deus quer para a tua vida. Sabedoria é o discernimento para tomar decisões corretas em meio às pressões da vida, os problemas, as tempestades. Lá em Provérbios 9 e 10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E eu já disse aqui a primeira chave para você viver uma vida com sabedoria. Você vai precisar de temer a Deus. Esse é o princípio. Para de achar, tira essa soberba, esse orgulho, e para de achar que é você que sabe de todas as coisas. E comece a buscar pelo Senhor. Escreve aí uma virtude que você vai ter que desenvolver para acessar a sabedoria. Humildade. Humildade. Por que, Ana? Porque a humildade faz com que você reconheça que Deus é maior do que você. A humildade faz você reconhecer que você é filho de um Criador, filho de Deus, que existe um Pai, que existe uma ordem, que existe um ordenador. É você respeitar a hierarquia, é você se ajoelhar e colocar a testa no chão e falar: Senhor, eu preciso de você. Humildade para reconhecer que Deus é maior do que você. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não temem mais o Senhor. Nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas querem ser os seus próprios deuses, querem agir a partir da tua própria maneira. Pessoas fazem coisas absurdas, não existe mais um respeito a Deus. Pessoas soberbas, orgulhosas, prepotentes. Pessoas que não reconhecem que existe Deus e que Deus é maior do que elas. Pessoas que querem viver a partir do teu próprio modo. O mundo ideal. Então, se eu quero ser assim, eu sou assim. Se Deus me criou de outra maneira, Deus errou, porque eu mando na minha vida. Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, eu me basto. Eu sou autossuficiente, independente, eu não preciso de Deus para nada. O mundo perdido. O mundo que falta a base, o mundo que falta a rocha,
O mundo que falta o temor a Deus. Então, quando eu falo que o princípio da sabedoria é você temer a Deus e que você precisa de humildade para isso, porque muitas pessoas se perderam dessa humildade. Anne, o que é humildade? Humildade é o solo de todas as outras virtudes. Você não consegue desenvolver outras virtudes se você não tiver humildade. Humildade para reconhecer que você precisa de ajuda. Humildade para reconhecer que você é falho e pecador. Que você precisa da misericórdia de Deus. Se nós estamos respirando hoje, é pela misericórdia do Senhor. Então, por que você ainda faz tudo na força do seu braço? Se você entende isso, por que você não consulta Deus para agir? Por que você ainda age em um impulso emocional? Por que você ainda não coloca o teu joelho no chão e pede discernimento de Deus? Por que você está enfrentando essa guerra sozinho? Por que você acha que se está faltando dinheiro, você vai ter que ir lá se esforçar, ir para o mundo e você não busca a sabedoria de Deus antes? E se Deus quer te entregar modelos de negócios novos, ideias novas, projetos novos, Deus, ele quer abrir portas. Deus vai soprar o teu nome, aonde o teu corpo nem chegou ainda. E por que você quer dar conta na força do teu braço sem convidar ele para estar contigo? Se Deus realmente é prioridade na tua vida, se você realmente teme ao Senhor, o quanto você tem buscado ele nas suas dificuldades, nas suas tribulações, nos seus problemas, o quanto você tem confiado que ele está contigo, que ele é o Deus da provisão, que ele tem bons planos para você e que ele tem bons pensamentos a teu respeito. O temor ao Senhor é a reverência, é a submissão, é o reconhecimento de que Deus é o Senhor absoluto da nossa vida. Quem teme ao Senhor busca a sua vontade, evita o mal e anda em retidão. Quem teme ao Senhor busca a vontade de Deus. Então você vai amar o que Deus ama. Você vai ter pavor de fazer algo que desagrada o coração de Deus. Você vai evitar o mal e você vai andar em reverência, em retidão, em arrependimento. Ana, me fala uma pessoa que acessou essa sabedoria? Salomão. Quem conhece a história de Salomão? Quem aqui já leu Provérbios? É só ler Provérbios, gente. Quer acessar sabedoria? Leia Provérbios. O rei que pediu por sabedoria. Em 1 Reis, no capítulo 3, a gente vê um momento crucial. Deus aparece para Salomão em um sonho e Deus diz: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Se Deus hoje visitasse você num sonho, como ele visitou Salomão, e falasse: peça o que você quiser que eu lhe darei, o que você pediria? Salomão poderia ter pedido riquezas, fama, sucesso, longevidade. Poderia pedir para que Deus pudesse vingar os seus inimigos. Poderia pedir tantas coisas. Poderia pedir dinheiro na época, né, ouro. Mas o que Salomão pediu? Está lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria, para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Eu quero te convidar agora a ler esse versículo junto comigo, na primeira pessoa, como se você estivesse pedindo a Deus agora. Eu sei que você está na sua casa, talvez você está, não sei, né, na academia, talvez você está caminhando, talvez você está no seu quarto, na sua sala, eu não sei aonde você está. Mas se você puder agora fechar os seus olhos e fazer o mesmo pedido que Salomão fez para Deus. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Fala assim: Senhor, dá, pois,
o teu servo ou a tua serva um coração cheio de sabedoria. Senhor, que desça sobre mim sabedoria do alto para governar o teu povo, para governar aqui na terra e para distinguir entre o bem e o mal. Respira fundo. Respira de novo. E Deus se agradou tanto desse pedido que não apenas lhe deu sabedoria, mas também riquezas, honra e paz. Salomão entendeu o segredo. Quem tem sabedoria tem acesso a tudo mais. E se você hoje, nessa manhã de sábado, entender esse segredo, o mesmo que Salomão entendeu, se você leu esse versículo comigo agora, e você pediu a Deus a sabedoria de todo o seu coração, você vai receber e acessar muito mais. Quem está anotando, escreve aí. Quem tem sabedoria tem acesso a tudo mais. Quem tem sabedoria tem acesso a tudo mais. Então, Ana, o que eu preciso pedir para Deus? Eu preciso pedir um emprego para Deus? Eu preciso pedir dinheiro para Deus? Eu preciso pedir uma casa para Deus? Antes de tudo isso, não estou falando que você não pode, é lógico que você pode. E Deus tem prazer em atender os desejos do coração daqueles que o amam, daqueles que o temem. Pode sim, mas antes de tudo, peça por sabedoria. Peça ao Senhor por sabedoria. Ana, como é que eu alcanço a sabedoria do Senhor? Me dá o passo a passo. Primeiro passo, eu disse quando começou essa live, temendo ao Senhor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Esse é o primeiro passo. Então, primeira coisa, você quer acessar a sabedoria? Comece a temer a Deus. Ana, eu comecei a acessar a sabedoria de Deus quando eu comecei a temer ao Senhor. Quando eu comecei a amar aquilo que Deus ama. Quando eu comecei a botar aqui, meu joelho no chão todos os dias. E hoje eu já estava de joelho no chão mais cedo. Todos os dias, põe o seu joelho no chão. Todos os dias. Hoje eu vou abrir para vocês aqui. Quando eu orei, eu acordei. Hoje eu li Salmo 100, que é o versículo do dia hoje, do meu devocional, que fala, né? É lindo demais esse versículo. Olha que linda essa passagem. Vou ler só o versículo-chave para vocês. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Está lá em Salmo 100, que foi o devocional de hoje. Olha que coisa mais linda. O Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Ai, gente, a palavra de Deus é linda demais. Glória a Deus, Pai. Deixa eu contar um negócio aqui. E quando eu fiz o meu devocional, eu botei o joelho no chão. E na hora que eu fiz a minha oração, eu pedi perdão a Deus. Deus me perdoa, porque sou falha e pecadora. Limpa o meu coração. Pai, eu acesso a tua misericórdia infinita. E eu renuncio os meus pecados. Renuncio todo pensamento tóxico. Renuncio, Pai, todo pensamento de que as coisas não vão dar certo. Sendo que na palavra do Senhor, o Senhor já diz que vai dar certo. Pai, eu renuncio. Eu renuncio agora o meu medo. O medo de fracassar, o medo de não dar conta, sendo que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, a vitória já é garantida. Eu já sou mais do que vencedor. Todos os dias de manhã, se você aprender o que é o temor a Deus, se você começar a temer ao Senhor, amar aquilo que Ele ama, ter um coração genuíno, obedecer à vontade dEle, Pai, faça a tua vontade, não a minha. Quando você orar, ore desse jeito. Fala, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Me coloca no centro da tua vontade. Mas cuidado. Se você não está disposto, não faça oração, não. Só faz essa oração se você estiver disposto. Tem um louvor que fala assim, sonda-me, usa-me. Como é que é? E usa-me, sonda-me, levanta-me.
Exorta-me, enche-me e usa-me. Gente, isso é poderoso demais. Tem coisa que você não pode nem cantar, você não pode nem falar de todo o seu coração, porque você tem que estar preparado. Você está preparado mesmo para viver no centro da vontade de Deus? Cuidado. Se não estiver preparado, não pede, não. Porque viver a vontade de Deus e não a sua é só para os filhos reinantes. É só para quem veio reinar aqui na terra. Comece a temer a Deus. Quebranta-me, exatamente. Aqui, ó, você já conhece esse louvor, né? É maravilhoso demais. Quebranta-me. Gente, tá aqui no meu celular, eu fiz uma playlist, chama Jesus e Eu. É uma playlist do meu Spotify. Jesus e Eu. E eu coloco todos esses louvor lá. Sonda-me, usa-me, da Aline Barro, exatamente. Escuta esse louvor aí pra você ver se você não vai quebrantar, você não vai cair de joelho no chão. É forte demais. Ana, eu preciso ter o quê? Temor a Deus. Segundo passo. Quer anotar passo a passo? Vou anotar? Coloca assim no seu caderno. Como acessar a sabedoria de Deus? Primeiro, temendo ao Senhor. Já disse. Segundo, pedindo com fé. Ana, de onde você tirou isso? Coloca aí o versículo, Tiago, capítulo 1, versículo 5, para quem quer referência bíblica. Pedindo com fé. O que está escrito em Tiago 1, Ana? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Peça com fé, com muita fé. E esse é o segundo caminho, pedindo com fé. E anota aí, Tiago 1:5. Você tem falta de sabedoria? Fecha os olhos e pede. Respira fundo, se coloca de joelhos e fala: Deus, eu tô vendo que até hoje eu tive muitos problemas na minha vida. Até hoje, Pai, eu agi com tanta falta de sabedoria. Eu fiz tantas coisas erradas. Tô repetindo ciclos, repetindo padrões. Até hoje eu quis dar conta muitas vezes na força do meu braço e eu não recorri a Ti. Mas eu te peço agora, Senhor, de todo o meu coração, me dá sabedoria. Porque na palavra do Senhor está escrito, e o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. O Senhor não volta naquilo que o Senhor disse. E conforme está escrito em 1 Tiago, que se eu tiver falta de sabedoria, eu posso pedir ao Senhor, que o Senhor vai me dar. Fala na primeira pessoa, isso chama confessar a palavra, tá? E o Senhor me dá livremente, de boa vontade, e será concedido. Então eu te peço agora, Senhor, de todo o meu coração, derrama sabedoria sobre mim. Me dá discernimento para saber o que decidir, para saber os caminhos aonde eu vou andar. Me dá direção, me dá clareza. Se vocês aprenderem a orar, declarando, confessando a palavra, vocês vão ver o poder que está na mão de vocês. Deus não retém sabedoria a quem pede, com sinceridade e com fé. Ana, como eu posso pedir por sabedoria? Como eu posso pedir e eu recebo? Sabe o que acontece? Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de palavra. Aquilo que Deus falou, Deus cumpre. Se na palavra dele está escrito, e eu quero que vocês comecem, por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a tua espada, tá lá em Efésios, na armadura de Cristo. A palavra de Deus foi como Jesus venceu o diabo lá no deserto. Jesus estava lutando com o diabo com o quê? Com a palavra. Ele usou a própria palavra como espada. E por que você não usa a palavra de Deus como o teu maior armamento? Como a tua maior arma? A arma que nós temos, a palavra de Deus. E quando você for orar, confesse a palavra em primeira pessoa. Leia como se fosse você falando com Deus. Deus, me dê sabedoria. Na tua palavra está escrito que o Senhor vai conceder sabedoria para aqueles que pedem de todo o coração. Gente, você está usando a própria palavra de Deus. Qual que é a dúvida que você tem na sua cabeça de que Deus não vai te abençoar? Se Ele é Deus de palavra, se está escrito na palavra dele, vai ser cumprido.
Se está escrito ali, qual que é o motivo? Não existe motivo. Não existe. O que está faltando, então, Ana? Aumentar a sua fé. Aumentar a sua fé. E aí tem o terceiro passo para você poder buscar por sabedoria, buscando a palavra de Deus. A Bíblia é fonte de sabedoria. Provérbios, Salmos, os ensinamentos de Jesus, todos revelam princípios eternos. Busque a palavra de Deus, leia mais a Bíblia. Esse é o terceiro passo. O quarto passo, coloca aí. Você quer acessar a sabedoria? Ande com os sábios. Ana, como assim? Exatamente. Como é que a Ana acessou a sabedoria que ela tem hoje? Muito disso foi andando com Pablo. Foi andando com pessoas sábias. E isso está lá em Provérbios. Anota aí, Provérbios 13. Provérbios 13, no versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O que Provérbios está dizendo, Ana? Que quem anda com sábios acessa a sabedoria, será sábio. A sabedoria também é transmitida por influência. E a pergunta que eu te faço é essa: quem você está ouvindo? Quem você segue no seu Instagram? Quem você tem escutado? São pessoas sábias? São pessoas que carregam essa sabedoria? Se for, você já vai ser influenciado por ela. Ana, o quinto e último passo, anota aí, praticando a obediência. Eu já disse, né, que o temor a Deus é obediência, porque a sabedoria não é só teoria. Sabedoria não é só você me ouvir ou só ler a palavra. Sabedoria é colocar em prática o que está escrito na palavra. A sabedoria se revela na prática, na obediência aos mandamentos do Senhor. E eu falei isso lá no início. Sabedoria é quando você coloca em prática. Ana, me dá uns versículos de sabedoria. Você já leu na Bíblia? Eu já li muitos versículos sobre sabedoria na Bíblia. É por isso que hoje eu falo para o Senhor: Senhor, me tira tudo, mas não me tira a sabedoria. Derrama a sabedoria. Todas as vezes que eu vou entrar no evento, eu fiz o método IP aqui em Paris agora, no último final de semana. Antes de eu entrar para o método IP, eu orei. E eu orei pedindo o quê? Sabedoria. Falei, Deus, que o Espírito de Deus desça sobre mim agora. Que não seja mais a Ana que fale, mas sim o Espírito de Deus fale através de mim. Que eu seja a boca de Deus aqui. Eu me esvazio de mim e eu me encho de ti. Derrama sabedoria. Derrama direto do trono de Deus uma chuva de prata. Uma chuva de sabedoria. E que o Espírito fale através de mim. Por que, Ana? Porque a sabedoria é uma pessoa. Que o Espírito Santo fale através da minha boca. Lá em Provérbios 4, está escrito assim, Provérbios 4, no versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Com tudo que você possui, entrega tudo por sabedoria. Tem noção do poder que tem isso? Entrega tudo para ter sabedoria. Lá em Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 12, a sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, a sabedoria te protege, a sabedoria preserva a sua vida. Pessoas sábias têm longevidade, por quê? Porque elas vão decidir aquilo que realmente é o melhor para elas. Ana, me dá isso na prática? Por exemplo, a pessoa que é sábia, na hora de comer algo, tomar um café, aí tem um bolo de chocolate, aí tem gordura, tem aquela coisa mais de açúcar, aqueles bolos açucarados, ou tem uma fruta, ovos mexidos. A pessoa vai escolher, a pessoa sábia, ela vai tomar café com aquilo que é saudável. Ela vai tomar um suco verde com gengibre, com couve, com rúcula, ao invés de comer um bolo de chocolate. Pessoas sábias vivem mais. Pessoas sábias tomam decisões não a partir do que elas querem, mas a partir daquilo que é melhor para elas.
Ana, lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Anota aí, nele, em Cristo, só para vocês saberem, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Ana, onde está a sabedoria? Em Cristo. Gente, leia o Novo Testamento, leia só as palavras de Jesus, que você já vai acessar a sabedoria. Que você já vai ter ali um discernimento da sabedoria. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Lá em Provérbios 2, no versículo 6 está escrito: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Peça por sabedoria. Peça por sabedoria. E eu passei para vocês aqui os 5 passos para vocês poderem acessar a sabedoria de Deus. A sabedoria é a pessoa mais impressionante que existe. Eu lembro que quando eu quis acessar a sabedoria, eu comecei a ler o livro de Provérbios. E eu lia cada dia um capítulo. Eu fiz até na minha mentoria, uma mentoria de 2 anos atrás, eu fiz com as minhas alunas, todos os dias a gente vai ler o Provérbios. E todo dia eu fazia um áudio de Provérbios para elas. 30 dias seguidos, Provérbios todos os dias. E cada dia eu escolhia um versículo, né, do capítulo, para a gente poder aprofundar. Se você fizer isso, a sabedoria ela vai começar a entrar no seu coração. Vai começar a entrar no seu coração. Lá em Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós, enquanto mães e pais, nós podemos ir passando essa sabedoria, e passando essa sabedoria para Deus, para os nossos filhos, de Deus para os nossos filhos. Comece, a sabedoria, gente, é a primeira coisa que o seu coração deve desejar. A primeira. Salomão pediu a Deus, e Deus lhe deu tudo, não só a sabedoria, mas Salomão entendeu que com a sabedoria ele tinha tudo. Davi é o rei mais respeitado da história de Israel, foi o mais poderoso rei de guerra. Salomão foi o mais sábio. Ensina os seus filhos sabedoria. Viva antes essa sabedoria, dê exemplos. Sabedoria vem com a experiência, vem com a prática. Vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que fazer acontecer. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria é o código de alguém que aplicou e que conseguiu fazer aquilo. A minha avó é uma mulher tão sábia. E olha que a minha avó nunca fez faculdade, não tem nem diploma, mas ela tem sabedoria. A sabedoria ela vem com a experiência, é a semente. Peça a Deus sabedoria, é igual uma árvore. A árvore, para ela poder dar frutos, para ela poder crescer, ela precisa dar semente. Então, ao invés de você pedir a Deus dinheiro, pedir a Deus frutos, peça a Deus a semente, peça a Deus a sabedoria. Porque se você plantar essa semente, imagina quantos frutos vai dar. Se você realmente entender que tudo começa na semente e que a semente é a sabedoria, você vai parar de comer semente, você vai começar a plantar as sementes, você vai começar a pedir a Deus sementes. Deus, me dá sementes, me entregue mais, foque na sabedoria. Quando o seu espírito tem uma direção, a tua alma governa e o teu corpo obedece e a sabedoria flui. Ana, repete isso para mim. Quando o seu espírito tem uma direção, a tua alma governa, o teu corpo obedece e a sabedoria vai fluir. Sabedoria vem do espírito. A sabedoria é um login de acesso. Sabedoria que vem do alto é um login de acesso. E quando você tem esse login, quando você acessa, respira fundo. Escreve assim: eu acesso a sabedoria do alto. Escreve isso daí. Eu acesso a sabedoria do alto. Eu estou arrepiando, de uma forma de arrepiar hoje. Glória a Deus.
Quem quer acessar a sabedoria? Vamos acessar ela agora? Vamos acessar esse login? Quem quer ter o login de acesso? Você não levantou um sábado, 4h59 à toa. Você não está nessa live à toa. Deus quer derramar a sabedoria do alto. Deus quer te entregar uma sabedoria para você começar a decidir aquilo que Ele tem para a tua vida e não o que você quer. Para você começar a acessar downloads que vêm do céu e não da terra. Vamos fazer o nosso boot? Quem tem sabedoria tem tudo. Se você soubesse, por isso que eu falo para Deus, eu falo, Deus, gente, de verdade, eu até peço muita coisa para Deus, mas já tem muito tempo que a única coisa que eu peço a Deus é sabedoria. Quando eu vou fazer o método P, quando eu vou fazer os meus eventos, quando eu vou abrir uma live como essa, quando eu faço lives no meu canal, eu fiz a Semana da Sabedoria, semana passada no meu canal, e eu falo exatamente isso, eu falo, Deus, me entrega a sabedoria. É só isso que eu te peço, Senhor, sabedoria. Porque se eu te acessar essa sabedoria, eu acesso tudo. Se eu tiver sabedoria para falar, para calar, para esperar, para lidar com as pessoas, para decidir aquilo que é mais assertivo, para ter clareza, discernimento, sabedoria traz discernimento. É tão bom conversar com pessoas sábias. É tão bom estar perto de gente que carrega sabedoria. A gente se sente até mais próximo de Deus, né? Perto dessas pessoas. Por quê? Porque elas trazem luz. Sabedoria é luz. Sabedoria é clareza. Deus é luz. Vamos fazer o nosso boot? Bora! A Ana fala de Deus. Glória a Deus, eu acesso a sabedoria. Vamos embora? O que é boot? É tão legal quando alguém entra aqui e não sabe, né? Boot é uma oração, tá? Boot é uma oração que você faz quando a gente fecha os olhos, tá? Boot é o nome que o Pablo criou, tá? Mas a gente faz um alinhamento com o céu. É um alinhamento. Boot é oração com visualização. As duas coisas juntas. Combinado? Para quem não sabe o que é boot, boot é isso. Só confia, fecha os olhos, é uma oração, tá? É uma oração que a gente coloca uma visualização junto com uma oração e a gente declara no final. E aí, já é. Já é, já é, já é. Vamos fazer a nossa oração? Fecha os olhos. Todo mundo que escreveu aqui, eu acesso a sabedoria do alto, vai acessar agora. Eu vi o tanto de gente escrevendo. Eu acesso a sabedoria do alto. Então, todos vocês, agora fecha os olhos, respira fundo e bora lá, apertem os cintos. Nós vamos acessar. Glória a Deus por isso. Faça 3 respirações profundas para silenciar o teu falatório mental. A gente precisa de deixar o nosso cérebro em flat. Silenciar e a gente vai acessar agora o nosso coração. O nosso coração. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E a Tua misericórdia, Senhor, não tem fim. Obrigada, Senhor, por essa manhã de sábado. Obrigada, Pai, por reunir cada um dos Seus filhos aqui para derramar sabedoria sobre nós. Pai, como Salomão, poderia ter te pedido qualquer coisa, Senhor. Poderia ter te pedido riqueza, dinheiro, fama, sucesso, poder, status. Mas Salomão te pediu por sabedoria. Sabedoria para governar com justiça. Sabedoria para ter discernimento do bem e do mal. Pai, como Salomão, nós estamos aqui hoje, com o coração alinhado ao Teu, Pai. Nós alinhamos o nosso coração ao Teu, direto do trono de Deus. E nós estamos aqui te pedindo, Pai, por sabedoria. Conforme a Tua palavra está escrito, em Tiago 1, no versículo 5, peça por sabedoria, e o Senhor lhes dará, livremente, será concedido. Nós estamos aqui agora pedindo por sabedoria. Pai, tem pessoas aqui que estão vivendo a vida tão pesada, tão difícil, os problemas,
Entrega sabedoria para essas pessoas agora, Senhor. Sabedoria para tomar decisões, sabedoria para ter ideias novas, projetos novos, sabedorias para acessarem modelos de negócios que vai trazer prosperidade financeira para a tua casa. Sabedoria, Pai. Discernimento, derrama sobre nós, Senhor. E nesse momento nós acessamos. Eu quero que você visualize. Visualize agora uma chuva de prata caindo sobre você. Uma chuva de prata. Você inclina a sua cabeça. Inclina a tua cabeça como reverência. Reverência mesmo, como humildade, para receber do alto. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença com humildade e reverência, porque nós entendemos que não é sobre saber muito, mas é sobre saber o que vem de ti. Pai, nós queremos ter discernimento celestial. Pai, nós reconhecemos que sem a tua sabedoria somos cegos em meio à multidão de escolhas. Por isso hoje, como Salomão, nós clamamos, dai-nos um coração sábio. Sabedoria para falar, para decidir, para esperar, para agir no tempo certo e recuar quando for preciso. Senhor, nós não queremos mais viver guiados pelo impulso, pela emoção ou pela opinião dos outros. Nós queremos viver guiados pelo teu espírito. Discernimento, Pai. Ouvir a tua voz. Nos livra das decisões precipitadas, das armadilhas da pressa, nos livra das alianças erradas, dos caminhos tortuosos, das distrações do inimigo, nos dê sabedoria, Pai, para liderar com amor, para empreender com propósito, para educar os nossos filhos e para viver cada dia com entendimento. Espírito Santo, ativa agora. Eu quero que você receba. Coloque as tuas mãos como quem vai receber algo do céu. Como quem vai estar recebendo algo com as suas mãos estendidas. Senhor, ativa agora em nós a mente de Cristo. Pai, ativa agora em nós um coração sábio. Senhor, com humildade, nós estamos aqui para receber. E eu decreto e declaro que toda confusão caia por terra, que toda cegueira espiritual seja removida, que todo conselho seja aquele que vem do alto, que a única voz que a gente ouça a partir de hoje, em primeiro lugar, é a sua voz. E nós declaramos que a partir de hoje, nós vamos viver alinhados com a tua sabedoria. E esta sabedoria nos fará governar, crescer, prosperar e avançar no centro da tua vontade. Eu quero que você receba agora algo que está vindo do céu. O Senhor está entregando chaves. O Senhor entrega para alguns coroa. O Senhor entrega um manto novo, vestes novas. O Senhor entrega um cedro. O Senhor entrega um baú. Ele está entregando algo que é para você. Um presente, sabedoria. E isso é o login de acesso para acessar a sabedoria que vem do alto. Respira fundo. E fala assim, Senhor, através da sabedoria que eu acabei de receber, eu vou governar aqui na terra. Eu vou ter discernimento do bem e do mal. A minha alma governa sobre o meu corpo. E eu vou ser uma grande influência para essa geração. A partir de hoje, eu vivo o melhor tempo da minha vida. Um tempo de governo. E todas as decisões que eu tomar, eu vou acessar essa sabedoria que vem do alto. Fala assim, eu tenho o login de acesso. Eu acessei a sabedoria do alto. Respira fundo. E guarda isso. As 7 chaves. Guarda o tesouro. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter. Podem te tirar tudo, mas não te tira a sabedoria. Porque se você tem sabedoria, você tem todo o resto. Se você acessou a sabedoria, quem tem sabedoria tem acesso a tudo mais. Respira fundo e fala assim, Senhor,
Dá ao teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Respira fundo, esfrega estas mãos e solta aí um já é. Já é, já é, já é. Como Salomão, nós acabamos de acessar essa sabedoria do alto. Ana, eu devo pedir a sabedoria todos os dias, todos os momentos. Você tem que andar com essa sabedoria do teu lado. Na hora de agir, na hora de decidir, na hora de encontrar alguém, na hora de fazer uma escolha, sempre. Nunca, 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 nunca tire os olhos dessa sabedoria. Todo mundo esfregou as mãos? Todo mundo? Me coloquei, eu esfreguei as mãos. Para quem esfregou as mãos, algumas pessoas, tá? Vão falar que é doidura, mas não é doidura. Olha as suas mãos e vê se ela está brilhando. Olha para a tua mão e vê se tem pontinhos de brilho nela. Algumas pessoas aqui vão estar com a mão brilhando agora. Você esfregou essas mãos? Vocês esfregaram de verdade, gente? Quem esfregou as mãos, olha para a palma da sua mão e vê se tem alguns pontinhos de brilho. Algumas pessoas vão acessar um brilho. Algumas pessoas aqui, faz assim, ó, vai mexendo na mão assim, que você vai ver que tem algumas partes que podem estar brilhando. Aqui, ó, a minha está lotada de brilho. Chuva de prata, direto do céu. E todas as vezes que te faltar sabedoria, todas as vezes que você sentir que está faltando discernimento, você vai esfregar suas mãos e vai pedir a Deus sabedoria. Sempre lembra desse momento de hoje. Lembra, feche os olhos e peça a Deus por sabedoria. E Ele dá livremente, mas peça com fé. Peça de todo o seu coração. Que a chuva de prata cai sobre você. Chuva de sabedoria, de prata e ouro. Glória a Deus, está radiante. Putz. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês nunca se esqueçam desse acesso. Sabedoria é um login de acesso. Então, você não está mais sozinho. O Senhor está contigo. Você não precisa dar conta na força do teu braço sozinho. Peça a Ele primeiro sabedoria. Busque a Ele em primeiro lugar. A minha mão está brilhando. Glória a Deus. As minhas mãos estão cheias. Gente, isso é impressionante, viu? Eu sei que parece loucura. Pra gente normal não dá para falar isso não. É só aqui mesmo no 459. Só aqui mesmo. Que Deus possa abençoar vocês. Ana, eu quero acessar mais. Quero fazer um convite para todo mundo aqui do 459. Nos dias 16 e 17 de junho, nós vamos ter o método IP. Todo mundo está aqui no 459. Quem ainda não fez o método IP, ou quem já fez e quer participar do método IP, acesse no dia 16 e 17. Vai lá no Instagram do Pablo. Faça o teu cadastro, que a equipe entre em contato com você. São 2 dias que vão transformar. Foi isso que transformou minha vida, tá? O método IP transformou minha vida. E eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Absoluta. Minha mão está brilhando. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês imensamente. Que a gente realmente hoje acessou essa sabedoria do alto. Glória a Deus por isso. Aumenta a sua fé. Aumenta a sua fé. Acredita. Deus é contigo. Deus é contigo. Um sábado maravilhoso. Beijo, beijo. Ana, qual o seu Insta? Ana Lucchini. A Iraldes perguntou. Ó, Iraldes França. Eu tô aqui na França, tá? Eu moro na França hoje. Tá aqui, ó. @Ana Lucchini. Quem quiser me acompanhar lá, eu tô fazendo live também todas as manhãs, né, gente, lá no nosso canal. Mas só de você estar aqui também, você já tá recebendo muito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Viu? Beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Amanhã estamos juntos até depois do fim. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos acessar a sabedoria. Grandes coisas o Senhor tem para a vida de cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Excelente.